Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode realizar uma gravação de voz com violão no Reaper de uma maneira bem simplificada. Então, como nós estamos usando o Linux, para fazer o roteamento de sinais a gente vai utilizar esse jack áudio. Para isso eu vou configurar ele para ter a taxa de amostragem de 48 kHz, quadros para o período 128 e o buffer de número 2. E por causa desses valores a gente vai ter a latência de 5,33 milissegundos, que para a gente está ótimo. Se você não sabe como fazer essa conta, é só multiplicar 128 por 2 e dividir por 48.000. E clicando aqui em avançado, a gente vai colocar então a nossa interface de áudio como dispositivo de saída e também como dispositivo de entrada. E aí aplicou e já vamos iniciar aqui o roteamento de sinais. Mas eu também poderia conectar o Reaper diretamente com o alça, mas eu vou usar o jack porque esse é o padrão que se utiliza aqui no estúdio do OpenMaker. Então clicando aqui no Reaper, normalmente para você deve aparecer uma tela dizendo que você precisa comprar licença ou alguma coisa assim, porque a licença do Reaper expira em 60 dias, mas eles permitem que você a utilize. Mas no nosso caso, nós já adquirimos essa licença aqui. E por isso, você então pode abrir um arquivo novo. Eu posso clicar aqui em File e New Project, ou simplesmente aqui nesse ícone. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar nas configurações. Para isso, eu vou apertar Ctrl P, e dentro aqui do campo de áudio, eu vou em Device, e selecionar aqui, ao invés de alça, eu vou colocar jack, que é o meu caso, porque eu estou usando o jack. Se você estiver usando o alça, que é o normal, por exemplo, para Windows, você pode deixar aqui como alça. E se a sua interface de áudio tiver muitos canais, você tem que selecionar também a quantidade de canais de entrada e a de saídas que você for utilizar. Então eu vou clicar aqui em OK. Então, abrindo um projeto novo, quando eu dou 2 cliques aqui desse lado, eu tenho uma nova trilha aberta. Se eu der um outro clique duplo aqui nessa página, eu tenho uma segunda trilha aberta. Para que eu veja onde cada uma dessas trilhas está conectada, eu vou precisar ativar ou ainda armar a gravação de cada uma delas. Então eu vou clicar aqui na primeira e na segunda. Como você pode ver, por padrão já está estabelecido que o sistema de captura aqui vai ser do canal 1 e aqui também do canal 1. Mas no nosso caso, eu liguei esse microfone aqui no primeiro canal e o violão, tá vendo aqui? Está ligado no terceiro canal. Então já vou abrir o volume dos dois aqui em mais ou menos 50% e vou colocar como captura da segunda trilha o canal 3. Então clicando aqui, eu vou para o sistema de captura 3. E agora eu já tenho o violão sendo captado. E agora eu vou ligar aqui atrás as caixas de monitoração. Para eu conseguir regular o volume delas, eu vou precisar abrir o volume aqui. E se caso eu não queira que o Reaper processe o áudio para enviar para as caixas de monitoração, então eu vou precisar retirar esse Record Monitoring aqui. Então eu vou deixar aqui desligado. É só eu clicar 2 vezes em cada um deles, porque aí eu não tenho muito processamento no meu computador. Então eu consigo assim garantir que a gravação vai ficar mais estável, sem muitos processamentos acontecendo no meu computador, que inclusive nele eu fechei o navegador. Agora a gente pode fazer um teste de áudio. Para isso eu vou falar aqui no microfone. Como você pode ver, o áudio já está pulsando e posso testar também aqui o violão. Agora, para fazer a gravação no tempo, eu posso acionar esse ícone aqui do metrônomo, que ele já está para o padrão 120 BPM. Vamos testar para ver a velocidade? Então, sempre quando eu apertar espaço, ele vai dar play ou pausar. Só que como eu não quero que o som do metrônomo vaze aqui no microfone, então eu vou ligar um fone de ouvido para mim, para que a gravação fique completamente limpa. Então eu vou fechar aqui a monitoração, armar a gravação, que já está aqui,
de vermelho aqui no 1 e no 2. Se eu deixasse acionado somente o 1, então só gravaria a primeira trilha. Como eu deixei as duas vão gravar. O microfone na 1 e aqui o violão no 3. Então eu vou deixar soar 4 tempos e vou gravar. 1, 2, 3, 4. Então, para verificar como é que ficou essa gravação, eu vou aumentar o volume aqui das caixas de monitoração. Vou fechar o volume aqui do microfone e do violão e vamos ver como é que ficou. 1, 2, 3, 4. Como você pode ver, não ficou muito fora do tempo, mas a gente poderia dar uma melhorada nessas duas ondas de captura, porque você percebe que elas ficaram bem magrinhas. Uma alternativa era eu regravar aumentando o volume da interface de áudio, mas eu posso simplesmente pegar esse item aqui de volume e aumentar um pouco as ondas para que elas fiquem mais visíveis, para que eu consiga fazer algum tipo de edição. Como as duas trilhas estavam selecionadas, então elas aumentaram de amplitude igualmente, mas eu poderia até aumentar um pouco mais essa aqui de cima, selecionando somente ela. Um outro detalhe interessante de edição que eu já poderia mostrar para você era fazer um corte. Então eu posso aqui selecionar nos primeiros 4 tempos, apertar o botão S e aí eu já tenho um corte. Então eu consigo apagar aqui essa primeira parte e eu poderia fazer a mesma coisa aqui embaixo. Como esse botão do Snap está ligado, então você percebe que ele sempre vai cair exatamente no tempo certo. Se eu não quiser utilizar ele, eu desaciono ele, aí eu consigo selecionar algum outro lugar em que eu queira fazer o meu corte. Mas eu quero deixar ele idêntico ao de cima. Então eu aperto S, apago aqui, posso selecionar os dois juntos, por exemplo, apertando Shift e clicando aqui no segundo e arrastando eles aqui para a esquerda. Posso também, ao invés de cortar, simplesmente arrastar ele aqui, a borda dele, para a direita. E da mesma maneira eu poderia fazer desse lado. Posso pegar aqui a borda e arrastar para cá. Para que o volume ele venha fechar nas duas trilhas, eu posso pegar esse botãozinho, essa quina aqui da trilha de áudio e arrastar para cá e eu vou conseguir dar um fade nesse volume. Então o resultado ficou desse jeito. Eu vou apertar o botão Home para que o cursor ele volte ali para o início. Então aperto o botão de espaço para ver como é que ficou. 1, 2, 3, 4. Outra coisa importante é que você tem que tomar cuidado para que ao aumentar o volume da onda você não venha estourar ela, porque isso vai acabar danificando a qualidade do seu áudio. Então eu vou colocar ela aqui no limite para que ela não venha estourar. E esse estouro poderia ter acontecido também aqui na interface de áudio. Então propositalmente eu vou estourar a gravação aqui aumentando esse volume para você ver o que acontece quando eu coloco aqui no máximo. Eu vou falar alto. Ou. E você percebe que já está estourando, está vermelho. Então se eu fizer a gravação e estiver estourando aqui, automaticamente as ondas vão estar estourando no Reaper também. Então eu preciso regular esse volume de maneira que ele vai ficar na altura correta para que eu consiga visualizar as ondas para então fazer os cortes. Agora umas dicas para você que está aprendendo a mixar. Eu vou desarmar cada uma dessas trilhas e se eu quiser ouvir a primeira trilha isolada, eu vou apertar o botão S de solado. Então eu consigo ouvir simplesmente a minha voz gravada. 1, 2, 3. Agora, existe uma outra maneira também. Ao invés de eu solar a primeira, eu poderia ter mutado a segunda. Então, como você pode ver aqui, 1, 2, 3. Eu não sei se você percebeu, mas vazou um pouquinho do som do violão na minha voz. Então, uma estratégia seria eu conseguir fazer alguns cortes nesses espaços que ficaram vazios, ou ainda que eram para ter ficado vazios. Para isso, eu vou selecionar
só a primeira trilha. Posso até aumentar o tamanho aqui das ondas e com o scroll do mouse eu vou dar um zoom nelas. E aí você percebe aqui que a minha primeira nota, ela entrou bem precisamente. Mas eu poderia fazer até um ajuste mais fino nela, se eu arrastar ela um pouquinho para a direita. Mas eu quero só fazer uma limpeza desse som que vazou. Então eu vou tirar aqui o snap, vou selecionar aqui o início dessa onda, vou apertar o botão S para cortar, S que é de scissor, de tesoura, então cortei aqui. Poderia também fazer um corte aqui nessa posição, um corte na onda no início aqui da segunda fala e assim por diante. S, aí eu vou apertar aqui Delete para apagar essa onda. Aqui eu tenho uma linha que vai estar um pouco mais limpa com relação ao violão que vazou ali por trás dele. E vamos verificar, apertando aqui Home para voltar para o início e espaço. 1, 2, 3, 4, 1. Como você pode perceber, a trilha ficou bem mais limpinha, mas eu gosto de dar um fade nessas partes para que a quebra não fique tão brusca. Então assim eu consigo deixar ela um pouquinho mais sinuosa, né? Esse degrau de fechamento da voz. 1, 2, 3, 4, 1. Outra coisa interessante que você poderia fazer é utilizar algum efeito que você queira adicionar. Para efeito de simplificação, eu vou simplesmente colocar um reverb. Então eu vou adicionar um reverb que eu tenho aqui, mas você poderia utilizar algum outro nativo do Reaper, caso você tenha aí. Eu vou colocar esse Reverb Hall, porque ele costuma ficar bastante evidente o efeito dele. Então aumentei bastante a quantidade de reverb aqui e vamos ver como é que ficou. Apertando o play aqui com o botão de espaço. 1, 2, 3, 4, 1. E a mesma coisa eu poderia fazer para a trilha de baixo. Então eu aumento um pouco ela aqui. Então eu vou ligar esse FX aqui, também colocar o Reverb Hall e aumentar aqui a quantidade desse reverb para o violão. Dá uma olhada para ver o resultado desses dois reverbs juntos. 1, 2, 3, 4, 1. Outra coisa que você também poderia fazer em termos de mixagem é perceber que, por exemplo, aqui a minha voz ela não entrou exatamente no tempo. Então eu poderia simplesmente arrastar essa onda de áudio para cá, para que ela se encaixe melhor no tempo. Da mesma maneira que quando eu falei 2, então eu consigo deixar as coisas mais alinhadinhas no tempo. Da mesma maneira eu poderia ter feito isso no violão, para que tudo fique bem encaixadinho no metrônomo. Agora, para fazer essa correção de mixagem no violão, eu vou deixar esse assunto para um próximo vídeo, porque aí eu vou ensinar para você o recurso de quantização de áudio. Outra coisa que você deve ter percebido é que aqui ficou vermelho, tanto na master quanto em cada um dos canais separados. Então isso aqui é interessante para mostrar para a gente se o som está estourando na master. Então eu vou apertar aqui em Home e dar um play para ver o que acontece. 1, 2, 3, 4, 1. E como você pode perceber, aqui a gente teve um estouro de 1.3 decibéis. Quer dizer que ele ficou um pouco maior do que deveria. E uma das maneiras que eu poderia fazer para ajustar essa redução é simplesmente pegar esse botão de volume e abaixar ele aqui 1,5 decibel, porque aí eu já consigo garantir que ele não vai estourar nessa posição. Então eu vou clicar aqui, apertar Home e espaço. 1, 2, 3, 4, 1. Então aqui eu já consigo garantir que o áudio não vai estourar, mas existem outras estratégias mais inteligentes para fazer esse tratamento de áudio
na master, que é o que a gente chama de masterização. Mas eu já expliquei sobre esse assunto no vídeo anterior. A gente vai salvar esse projeto apertando, por exemplo, Ctrl S para salvar, ou simplesmente aqui em File, salvar como. Então eu vou escolher aqui uma pasta, vou chamar ela de teste e salvei o meu projeto. O que falta para a gente agora é só fazer a renderização. Quer dizer, vou transformar essas duas camadas de áudio em uma só, ou seja, em uma música. A gente poderia estar trabalhando também com mais camadas, mas para efeito de simplificação, eu acho que esse assunto aqui está suficiente para a gente hoje. E se você gostaria de saber como a gente pode renderizar uma música e garantir a qualidade de áudio dela para que ela fique em condições de ser publicada, inclusive nas plataformas de streaming, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou!